Acabou aquelas dores. E hoje eu posso dizer que o movimento ele cura, porque eu acordo disposta, sem dor e com muita disposição. Consciência corporal e ajuda muito, vale muito a pena fazer. Assim, se eu fico sentada sem apoio para a coluna, eu não sinto mais dor. Olá, eu me chamo Matheus e te ajudo a se livrar das suas dores no corpo gastando apenas 20 minutos do seu dia. Você viu que é possível, né? Mas antes de te explicar como funciona esse método, eu quero te explicar como ele veio parar em minhas mãos. E ao me ver desse jeito agora, você não sabe que eu era um pouco como você. Que eu tinha dores e desconfortos, assim como você. E que eu também aspirava por saúde e qualidade de vida. Até porque, trabalhando 15 horas por dia, ajudando centenas de pessoas, tanto presencialmente quanto online, todos os dias, eu preciso ter saúde e disposição para viver o meu dia a dia. Era 6 anos atrás e eu tinha 23 anos e já me via sem disposição. Eu trabalhava uma média de 8 horas por dia e já não tinha disposição. Já estava entrando em fadiga, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Foi até que então eu fiquei desempregado e aí fui acometido por uma depressão. No momento em que eu estive depressivo, um período que eu fiquei por quase um ano dessa forma, eu tinha 23 anos, trabalhava em uma média de 8 horas por dia e já não tinha mais disposição, nem psicologicamente e nem fisicamente. Imagina se eu já trabalhasse 15 horas por dia, ficando em pé o dia todo, andando de um lado para o outro, fazendo força, eu não ia conseguir sem disposição. Como muitos não conseguem e me procuram, tanto online quanto presencialmente na clínica. Foi quando eu comecei a utilizar as ferramentas que eu tinha, porque devido a ficar muito tempo em pé, eu tinha processos inflamatórios no meu pé como fascite, e não queria deixar chegar um esporão, porque eu sei que a dor é ainda maior. Foi então que eu precisava de disposição, precisava tratar o processo inflamatório que estava ali no meu pé diariamente. Eu comecei a utilizar as minhas próprias ferramentas para que eu conseguisse me livrar dessas dores. Foi quando, em meio a tudo isso, eu fiquei desempregado. Desempregado, entrei em uma depressão e fiquei por quase um ano em casa. Foi então que surgiu a oportunidade que eu fizesse uma especialização em Pilates clínico, que não mudou somente a minha cabeça e o jeito de ver o movimento, mas também mudou a minha vida, porque aí eu tinha ferramentas para gerar disposição no meu corpo e me livrar de fato das dores e parar de tratar apenas o meu sintoma, o sintoma que eu estava sentindo. Mas me mostrou que o movimento mudaria o meu comportamento e a minha resistência frente ao meu dia a dia. Tudo que eu precisava fazer no dia a dia e mais do que isso, esses movimentos começaram a me dar tanta disposição que eu fui saindo do processo de depressão e voltando às minhas atividades pouco a pouco, voltando a trabalhar, buscar formas de trabalho, tudo foi se organizando até que os atendimentos voltaram a acontecer. Recuperando físico e emocionalmente, e depois de um certo tempo atendendo centenas de pacientes com os mesmos problemas que eu, e até maiores do que o meu, dores ainda maiores do que o meu, que o método foi surgindo e eu fui descobrindo que ali poderia surgir uma forma que eu pudesse ajudar as pessoas. Eu comecei a atender muitos pacientes e esses pacientes melhoravam rapidamente. E eu comecei a pensar, deu certo para mim, está dando certo para eles. Mas será que eu consigo ensinar para outras pessoas essa metodologia que eu estou aplicando aqui? Essa metodologia que eu criei para aplicar aqui? Será que dá certo? Será que eu consigo ensinar? Mas será que eu consigo ensinar as pessoas? Aí surgiu essa dúvida. Foi então que eu comecei a aplicar nos eventos e nas palestras que eu estava sendo convidado para ministrar, para falar de saúde, consciência corporal, qualidade de vida. Foi aí que eu comecei a aplicar a minha metodologia, tudo que eu vinha aplicando no dia a dia comigo e com os meus alunos e pacientes. E essas pessoas já saíam melhores já do evento e permaneciam melhores. As pessoas me viam, me falavam que, nossa, fez muita diferença o que elas fizeram na palestra e que estava muito melhor. Se não podia continuar fazendo atendimento comigo, e essas pessoas logo
se livravam dessas dores. Nas redes sociais eu comecei a ajudar as pessoas e logo foi crescendo o número de mensagens, o número de agradecimento, o número de pessoas me pedindo mais dicas sobre as dores que tinham e já elogiando que já tinham melhorado, e cada dia mais mensagens e mensagens chegando, me falando que estavam melhorando. Foi aí que eu pensei, acho que eu posso continuar ajudando de certa forma as pessoas, e de fato encontrei realmente o que eu gostaria de fazer. Mas por que eu quis apresentar e levar esse método para você? Isso tem uma razão. Eu já estive em uma depressão, já senti dor, convivo com dores todos os dias, muito piores de todas as dores que eu pudesse sentir na minha vida inteira. Eu convivo com dores fortes, dores crônicas, que o paciente sente há muito tempo, e essas pessoas vêm se livrando dessas dores, cada dia mais rápido. Foi então que eu pensei, por que eu não ajudo as pessoas através desse método a parar de fazer tratamentos que só olham para os sintomas dela, que vai realmente olhar para a causa da dor daquela pessoa? Por que não mostrar que existe um caminho diferente, um olhar para o outro lado, para descobrir uma nova forma de tratamento, uma forma efetiva que realmente livra as pessoas das dores? Porque aí a gente muda a pergunta, não qual é a sua dor, e sim de onde vem a sua dor, porque só assim a gente te livra dela. Porque quantas vezes pacientes não chegam até mim e falam: Matheus, essa é a última vez que eu vou fazer algum tratamento, porque até hoje todos os que eu fiz, seja medicamentoso, seja fisioterápico, eu melhoro, mas logo a dor volta. Eu vim aqui para tentar pela última vez. E sabe o que eu falo para todos que chegam assim? E até os que não falam isso. Eu falo o seguinte: então confia em mim e juntos a gente vai te livrar dessa dor. E quem confia e vive o processo do tratamento, eu posso te garantir que se livra dessas dores. Mas de verdade, fala para mim, você já tentou vários tratamentos para se livrar das suas dores, né? Várias e várias sessões de fisioterapia, que você chega lá, a profissional te coloca deitado em uma maca, coloca o famoso choquinho, você fica em torno de 20 a 30 minutos lá na sessão, faz no máximo uma massagem e vai embora. Sai do consultório até um pouco melhor, mas logo que chega em casa, sua dor já voltou do mesmo jeito. Ou faz tratamentos medicamentosos que acabam com o seu fígado, que acabam com o seu rim, te dá intoxicação medicamentosa, você mascara a sua dor, mas realmente melhorar o que está causando também não faz. Ou cirurgias que não deram certo, que não tiveram o resultado que você esperava, ou que até mesmo ficaram com sequelas. Chegam pacientes para mim que ficaram com sequelas de cirurgia que seria para melhorar o quadro de dor dessa pessoa. E não são poucas pessoas. Mais do que isso, são consultas e consultas, uma atrás da outra, com profissionais diferentes, buscando achar um que vai melhorar a sua condição, mas achando profissionais que não tocam nem na região da sua dor, que dirá se colocar no seu lugar para identificar aonde está a causa do seu problema. Eu, se estivesse no seu lugar, se estivesse vivendo as lutas que você vive, eu também duvidaria que isso seria possível. Se eu estivesse no seu lugar, eu também acharia que isso era impossível. Mas foi de viver as experiências que eu vivi, de ter as experiências que eu tive, é que eu pude ter uma visão completamente diferente do que eu tinha antes. E eu também entendo que tudo que você fez até hoje, você fazia achando que ia dar certo. Eu sei que você muitas vezes não sabe, e é o profissional que te atende que sabe o que deve ou não fazer. E você confia e acredita, vai achando que realmente ali vai dar certo. Mas a maioria das vezes não deu até hoje, ou até melhorou a sua condição, a sua dor ali, mas o processo inflamatório continua lá, te atormentando todos os dias, ou é aquele que vai e vem, te impedindo de viver os melhores momentos, de ter qualidade de vida, de conseguir trabalhar, de conseguir curtir a sua família, de conseguir sentar no chão para brincar com o seu filho, com a sua filha, com os seus netos,
de poder viver momentos em família com qualidade. Tem pessoas que me procuram que não conseguem ficar sentada durante uma reunião de família, não conseguem ficar em pé, tem que largar tudo e deitar, e a sua família ficar lá na sala e a outra pessoa lá no quarto. Quantos alunos e pacientes não choraram em consulta comigo, me contando esse problema? Eu me coloco no seu lugar. Pode ter certeza que eu me coloco no seu lugar. E mais do que isso, foi para isso que eu preparei essa jornada zerando a sua dor. Porque não é só para vir aqui te mostrar mais um tratamento paliativo. Não, isso você tem adoidado aí. Eu sei que a internet está cheia de falcatruas. Sei que na internet tem um monte de gente querendo dar golpe. Mas eu não queria vir aqui para ser mais um do mesmo. Eu queria vir aqui para mostrar um outro olhar para você. Para mostrar que, de fato, eu consigo levar até você algo que seja completamente diferente de tudo que você viveu. E muitas vezes parece fazer sentido a gente ir em um profissional, fazer uma massagem, colocar o TNS, o famoso choquinho ali por 20, 30 minutos e sair daquela sessão e está tudo bem. Às vezes parece sim fazer sentido, porque é o que é oferecido no mercado até hoje. Mas deixa eu te contar uma coisa. O que está acontecendo é só uma máscara sendo colocada sobre a sua dor. Essa dor automaticamente ela alivia. Você faz tudo o que você precisa fazer no seu dia a dia, porque essa dor deu uma aliviada, mas o seu processo inflamatório ali está se proliferando. Está aumentando, aumentando, aumentando. Passou o efeito daquela sessão que você fez, ou passou o efeito do medicamento que você tomou, a dor vai sempre voltar maior. E eu sei disso porque todos os meus alunos e pacientes me confirmam isso. Mais do que isso, eu vou te mostrar estudos que provam que a limitação de movimento acontece quando a gente tem um processo inflamatório, seja agudo, seja crônico, e eu vou mostrar aí para vocês. Nesse primeiro estudo sobre o trabalho repetitivo, a Ler e a Dort, falam que o trabalhador, quando ele trabalha muito tempo em uma mesma posição, fazendo movimentos repetitivos, ele começa a gerar incapacidade funcional para o seu trabalho, mas não somente para o trabalho, mas para as suas atividades de vida diária. Nesse segundo estudo da Cielo, mostra que quando você tem um estiramento ou uma contusão muscular, você começa a perder função. O que seria isso? Aquela região que sofre uma lesão ou que sofre uma lesão por esforço repetitivo, igual o da Ler, ela para de funcionar adequadamente para que evite lesões daquela região inflamada. E nesse terceiro estudo, fala que pessoa que sofre com dores, ela chega a ter uma aversão à sensação de dor. Porque talvez você não saiba, mas cada um de nós temos um limiar para a dor. O que eu tenho de limite para a dor é totalmente diferente do que você tem, do que uma pessoa que convive com você tem. E cada um com esse limiar de dor tem uma aversão diferente à dor. Tem uma aversão diferente à dor, sendo que essa aversão significa até o ponto que você suporta a dor, até o ponto que você não consegue mais conviver com aquela dor. E mais do que isso, eu quero te contar o que uma paciente de 27 anos, ao me procurar, me contou. Ela sofria com muitas dores na coluna e todas as noites acordava com dor na coluna. E mais do que isso, ela não era uma pessoa sedentária. Já tinha uma prática de atividade física, já praticava musculação regularmente e mesmo na musculação ela não conseguia ter resultados compatíveis à quantidade de treinos que ela fazia devido a essas dores e desconfortos que ela tinha durante os treinos também. Foi então que a gente avaliou, fez todos os testes e exames clínicos e identificou o que era que estava causando o processo inflamatório dela, que era uma instabilidade articular. Tanto de cintura escapular, que são os ombros, o dela estava muito instável, estava com um movimento muito solto, e também a coluna, não tinha resistência muscular. Trabalhando a resistência muscular ali da coluna dela, trabalhando a mobilidade, a amplitude de movimento e a resistência dos ombros dela,
A gente conseguiu eliminar essa dor por completo e hoje ela não sente nenhuma dor durante a sua noite. Nunca mais acordou com aquela dor, com aquele desconforto, e os treinos dela, você não tem noção o nível de melhora no resultado dos treinos que ela faz hoje. Mas não vamos parar por aí. Eu quero contar a história de uma senhora agora, uma paciente minha de 80 anos, que ela estava perdendo a funcionalidade principal do nosso corpo, que é andar. Ela não estava mais conseguindo andar por conta de uma sequela de AVC que ela estava em tratamento, mas depois parou de tratar. Assim ela achou que era por conta da sequela de AVC, mas ela não sabia que não era. E quando a gente começou a avaliar, a diagnosticar o que era o problema dela, iniciou os exercícios ali, o tratamento dela, a gente viu que nada era da sequela do AVC, que da sequela do AVC ficou muito pouco. E o que realmente impedia ela de conseguir andar estava vindo da coluna dela. A coluna tinha sérias alterações posturais que estavam impedindo de uma boa postura. O quadril já estava compensando e com isso ela não conseguia caminhar adequadamente. Fora a fraqueza muscular, que já estava perdendo muita massa muscular. A gente iniciou os exercícios, iniciou o treino de marcha, o treino de conscientização corporal e logo ela ficou bem e eu posso mostrar aí para vocês. Não, antes eu andava arrastada, como você lembra. E hoje não. Hoje está excelente. Mas pode ficar tranquila que eu sei que a culpa não é sua. E é o que é nos oferecido. E é o tratamento que hoje nos é oferecido. Mas eu vim aqui justamente para te mostrar que desse jeito que você tem feito, realmente você não vai ter resultado. Realmente você não vai se livrar das suas dores e vai realmente ter que conviver com aquela velha história de profissionais que falam assim: você tem isso e você tem que conviver com essa dor. Essa dor é para sempre. Deixa eu te falar uma coisa, essa dor não é para sempre. Essa dor não pode te limitar. Você não nasceu para não agachar ou para não fazer tal coisa. Você tem que fazer tudo que o seu corpo precisa fazer para você ter uma vida normal. E você é capaz disso. Eu sou capaz de te ajudar e você é capaz de se livrar dessa dor. Acredita. E a gente está chegando ao fim dessa aula, mas deixa eu te relembrar alguns pontos importantes de tudo que a gente viu aqui na aula de hoje, porque pode ser que a gente esqueça alguns pontos. A gente falou sobre tudo que te impede de realmente alcançar um corpo livre das suas dores, pelo fato de muitas vezes a gente se permitir ter um tratamento ineficiente ou um tratamento inadequado, onde vai tratar apenas o sintoma da sua dor e não trata a causa. Eu te mostrei aqui também que existe um outro olhar, um outro caminho que a gente pode seguir, que é o caminho de olhar para a causa da sua dor, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Mas antes disso, eu queria falar para você também que no nosso próximo episódio, que na nossa próxima aula, a gente vai falar especificamente desse caminho. Do caminho que realmente vai atrás do que está causando a sua dor para te livrar e te libertar definitivamente da dor que te incomoda, que você convive com ela, mas você não precisa conviver com ela. Você pode se livrar dela. Mas enquanto você espera a próxima aula, eu quero te falar uma coisa. Você deve participar da comunidade. Lá na comunidade você vai aproveitar para comentar lá o que você achou dessa aula, comentar as suas dúvidas. Eu e minha equipe vamos fazer todo o possível para responder todas as perguntas de vocês. Perguntas que você colocar lá. E lá é uma comunidade exclusiva para quem está aqui na jornada, poder tirar as suas dúvidas, poder comentar tudo o que achou dessa aula e se preparar para a próxima aula. Então eu te espero na comunidade para responder as suas dúvidas, as suas perguntas e ver o que você achou dessa aula. E eu te encontro na próxima aula, que será liberada no dia 31 de janeiro, na quarta-feira, às 7 horas da manhã. Eu te encontro lá.